Não tem. Ainda mais que a gente som se ver. Viu? Merecia ter ouvido mesmo. Mas você entendeu que ele tá falando do Diogo. Ele tá falando do Diogo, que é pessoa de 40 anos, e ele tá falando do Diogo. E aí ficou confuso, porque ele tá falando gente sonsa e velha. Porque ele fala... Gente, Dona Vilma descobriu que Vinícius não estava falando sobre ela, que ela era velha e sonsa, e sim sobre o Diogo. Pois é, gente, mas mesmo assim, a Dona Vilma, né, falou que não poderia ter puxado outra pessoa, muito menos a Dona Delma, e que o embate que ela tinha ali com o Vini, né, era um embate mais forte. A gente vai falar um pouquinho aí dessa entrevista, então já chegando, deixando aquele like. A Dona Vilma falou assim que não queria ter saído, ficou toda chateada. Aí ela falou assim que ela e o Diogo, eles tinham combinado, né, de um conversar com o outro no começo, antes de hablar, até mesmo porque eles queriam chegar até a final. E aí, depois que o Diogo saiu, né, realmente ela falou aquela fala, agora que o meu filho não está aqui, eu vou hablar e vou hablar mesmo. Aí o Gil falou assim que adorava, né, quando ela hablava, mas principalmente quando ela falou: "Meu nome é Vilma Nascimento". E ela falou, né, gente, que não foi por conta do Diogo também que ela deixou de falar, que teve várias coisas mesmo com o Diogo lá que ela jogou ali em cash. Bom, aí a Cici falou assim: e se a senhora puxasse a Dona Delma, seria diferente? Aí ela pegou e falou assim que o embate maior que ela tinha ali dentro era com o Vini, que ela não iria fugir. E outra coisa, que o embate dela com a Dona Delma era fraco. Por quê? Porque puxar uma garrafa de café, isso não era, né, uma coisa assim tão... Mas com relação ao Vinícius já era diferente. Aí o Gil e a Ceci mostraram para ela, né, como é que foi ali a porcentagem dela e do Vinícius e do Diego, né, nesse paredão. Ela falou assim que ficou bem próximo ali, né, do Vini, e que realmente era isso que ela pensou, que ficaria entre ela e o Vinícius, e o Diego, né, ficaria com muito pouco, porque o Diego sempre volta dos paredões. Aí ela falou assim, né, com relação, gente, ao ranking dos eliminados. Ficou chocada ali, né, com a porcentagem da Camila. Aí ela ficou em quarto lugar. Eu acho que a Dona Vilma até ficou com muitos votos, né, gente? Com muita porcentagem aí, né? Vocês não acharam? Porque ela ainda chegou a ficar em quarto lugar, ó. Bom, aí a Dona Vilma explica a aproximação e até mesmo o fato dela jogar ali, né, com a Eva e Renata. Ela falou assim que no começo ela estava desconfiada, né, pela aproximação das duas, que as duas iam levar informação para o grupo, para ir contra ela e o Diogo. Aí ela pegou e falou assim que achou estranho, mas depois, né, com o apoio da Renata, da Eva, dos gêmeos, ela resolveu ali, né, entrar para o grupo, porque ela não queria grupo para viver de fofoca e nhenhenhé, que ela falou que não precisava disso. Aí ela pegou e falou assim: eu sei que pode vir coisas por aí, né? Não sei se eles falaram alguma coisa ou não, mas para mim elas são legais. Aí o Gil falou assim: não, elas são legais sim, são pessoas, meninas fofas, né? Aí, gente, mostrou a Renata, né, no momento ali da vitrine, e o Carlinhos lá falando, né, para a Renata jogar com a Dona Vilma, apoiar a Dona Vilma, e a Renata dizendo que ali, né, elas são amigas, que a Vilma é o fechamento dela. Bom, a Ceci, né, fala para Dona Vilma que foi muito incrível, né, a participação ali, né, do familiares, né, da Dona Vilma, e que depois, né, a Renata ficou meio chateada, né, por conta da Eva sair. Aí o Gil falou assim, realmente, a Aline saiu primeiro, depois em seguida a Eva. E aí, que a Renata, né, ela ficou bem abalada com isso, né? O que a senhora acha? Ela falou sim, que a Renata, né, trouxe ali informações para ela, que deu aquela revigorada, e que realmente ela ficou muito preocupada, chateada, procurando motivos, né, para ver se ela não fez nada errado ali, né, para contribuir com a saída da Eva. E aí ela pediu para Renata, né, relaxar, não ficar tão preocupada, porque ninguém sabe o que aconteceu. Aí a
Ceci falou assim, na vitrine veio a informação que o Vini chamou a senhora de velha sonsa. E aí a Renata até pediu para a senhora não falar, e a senhora acabou falando. Mas mostrou, gente, o VAR, né, do Vinícius, falando com a Aline sobre essa questão aí da velha sonsa. E a Ceci explica para a dona Vilma, porque a dona Vilma, né, assim que acabou ali o VAR, ela falou assim, merecia ter ouvido, porque o Vinícius fala assim, o cara é de 40 anos, eu não tenho paciência para falar, sabe, gente sonsa e véia. E aí a Ceci falou, a senhora entendeu que era sobre o Diogo? Porque a Vilma falou assim, mereceu ter ouvido mesmo, mereceu, como se ele tivesse ainda falado dela, foi isso que ela entendeu. Aí a Ceci falou assim, não, ele não falou da senhora, ele falou do Diogo, só que, né, ali, como ele fala daquela forma, deu a entender, né, o velha sonsa, que ele estava se referindo à senhora, mas não era sobre o filho. Mas quando fala do filho também, né, a Ceci ainda não é uma passada de pano, né, a gente também não gosta. Bom, aí a Vilma falou assim, né, que o ranço do Vinícius era porque ela e o Diogo não ficavam atrás dele perguntando as coisas, que todo mundo ficava ali falando até de calcinha, perguntando como é que fritava uma batata, todo mundo ficava atrás dele ali sem necessidade, por isso que ela apelidou ele de Aurélio. E que ele, né, colocou ela no monstro, mandou ela pro paredão, pintou o set ali com ela, falou um monte, tipo assim, né, sacaneou a dona Vilma e o Diogo, então ela pegou e falou que era embate mesmo. E aí ela pegou e falou assim, como que eu ia puxar a dona Delma por conta de uma garrafa? E outra coisa, ela tem umas conversas fiadas, e ontem a gente tinha conversado, estava tudo certo, aí de repente ela vai e me puxa para o Sincerão de novo, me coloca como planta. Eu até falei, poxa, dona Delma, olha, já estou a ponto de perder a paciência, viu? Já não tenho mais paciência. Pô, gente, muito engraçado, né? Essa questão aí da dona Vilma e da dona Delma, né? Uma treta sem fim, mais que ambas as partes, né? Tem aquele ponto, né, que, como diz o ditado, uma vai querer se sobressair mais que a outra, né? E aí não pode deixar aí o embate de lado. Bom, aí a Ceci falou, o Vinícius colocou a senhora no monstro, depois ele chorou. A senhora acha que foi por arrependimento ou medo do que as pessoas achariam dele aqui fora? Ela falou, é isso mesmo, medo do que o povo ia achar dele aqui fora, porque, cara, pena não, ele não tinha pena de mim, ele ia me colocar, eu e o Diogo, muito antes, só que depois foi que ia no Mike e em outra pessoa, nada, ele queria colocar assim, e outra coisa, se ele tivesse colocado antes, ele ia sorrir, ele ia colocar a gente com prazer. Aí a dona Vilma falou assim, né, que ela passou mal, porque o monstro tinha que ficar muito tempo em pé, e ela não ia deixar o Mike lá só por ele ser homem, ela não ia, tipo, se aproveitar da situação e deixar ele por mais tempo, que ela nem conseguia dormir, nem conseguia ficar tranquila, pensando que o Mike ficaria muito tempo lá em pé, né, para poupá-la. E aí ela acabou passando mal. Aí a Ceci falou assim, não, mas o Tadeu deixou bem claro no discurso, foi uma parte muito importante, que ele falou que o Diego, o João, outras pessoas ali, né, estavam sujeitos a isso, aliás, todo mundo estava sujeito a isso, porque, né, passar mal ali na prova não depende da idade, não define a idade. Aí, gente, o Gil falou assim que amava, né, as tretas dela com a dona Delma, e essas tretas receberam o nome de Rinha das Senhoras. E aí ela vê o VAR do café, que ela puxou mesmo a garrafa do café, ela falou que ia guardar o café pro Diogo, que o Diogo tava fritando o ovo, e a dona Delma já tinha colocado o cafezinho dela, mas que não ia sobrar café pro Diogo. Aí o Gil pegou e falou assim, e o café, dona Vilma, tá tão caro, que se alguém puxar meu café, eu vou brigar mesmo, se alguém tirar o meu café. E outra coisa, a senhora tinha a língua, o chicote afiado, hein? Língua da senhora no chicote afiado. Pois é, gente, a entrevista aí tá sendo bem legal, né? Mas com certeza vai terminar muito antes, porque o Gil ali e a Ceci, né? Dá para perceber que eles não têm muito assunto para falar de Dona Vilma, né? O assunto que eles mais falaram foram de Vinícius e Dona Delma, e aquela coisa, né? Sobre o embate aí, né? Sobre o fato do Vinícius
ir para cima, né? E ela pegou e falou que não entende, né? Não entendia esse relacionamento da Aline e do Diogo, que ela não se arrependeu de ter falado nada, não, viu, gente? Mas esse é assunto para outro vídeo. Deixa aí aquele like, se inscreva aqui no canal, ativa o sininho e comenta se vocês gostaram aí da participação da Dona Vilma e se vocês gostaram que ela foi eliminada do programa de hoje. Beijo e até o próximo vídeo.